Olá pessoal, vamos começar a live aqui, essa segunda live muito especial com a cineasta já veterana Cíntia Bittar, que fez um filme maravilhoso, Baile. Cíntia, tá me vendo, tá me escutando? Tô te vendo, tô te escutando, Rebeca, perfeitamente. Obrigada. Muito obrigado de você ter aceito esse convite para a gente estar falando do seu filme, que tá todo mundo apaixonado aqui. Eu acho que não foi qualificado ao Oscar à toa, acho que teve uma grande trajetória pelos festivais, imagino eu. E eu quero que você conte tudo, desde como começou, como você teve essa ideia de fazer esse filme. Certo, Rebeca. Sim, né? O filme acabou sendo qualificado para o Oscar, ele ganhou o Festival de Cartagena, por isso foi qualificado. E a ideia, ela brotou de uma forma bastante rápida, assim. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho e escrevi esse roteiro na vinda de Recife para Florianópolis. Mas falando assim, parece assim que é mágica, né? E não é. Na verdade, eram pedaços de cenas assim que já estavam há bastante tempo na minha cabeça. E o que foi rápido foi a junção delas, né? Que daí vem esse estalo criativo mesmo. E escrever o roteiro, quando a gente escreve vários roteiros, a gente adquire técnica mesmo, não é mágica, não é nada disso, né? Que às vezes falo que escrevi rápido, esse em específico, e acabo pensando assim, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso. E não é isso, gente. Cada filme tem um processo. No caso do Baile foi assim. Eu queria muito fazer uma história feminista e eu queria que fosse uma protagonista garota, né? Uma menina de 10, 11 anos e queria tratar de um assunto da política institucional, né? Espaços de poder, Assembleia Legislativa, Câmara, enfim. E aí surgiram essas outras ideias que já estavam, né, na cabeça e consegui fazer essa costura. Então, na verdade, a costura é que foi rápida, né? Mas, enfim, as ideias já estavam ali habitando há bastante tempo. Nossa, mas o teu roteiro é muito bom. Ele é bom porque ele é sensível e ele passa por várias críticas, né, que você faz, né, ao longo do filme, mas nada forçado, bem sutil. Isso eu acho que foi uma das coisas mais incríveis. Lógico, tá tudo maravilhoso desde questão técnica, mas o roteiro, eu acho que você conseguiu trazer os diálogos assim bem naturais. Isso eu acho que foi incrível. Como é que foi, por exemplo, para você fazer essa seleção com essa menina? Porque ela parece tão natural atuando. Então, Rebeca, eu acho que quando a gente trata de assuntos políticos, temas assim urgentes e tudo mais, é muito importante, ainda mais fazendo ficção, que o discurso não se sobreponha à história, no sentido de que eu não posso introjetar os meus ideais assim para o meu público, né? Eu tenho que contar uma história antes de tudo. Então, acho que isso que você sentiu foi realmente um desafio e, felizmente, acho que conseguimos, né? Não só eu, mas todos os departamentos. E a atuação faz parte disso também, né? Essa tônica mais naturalista de todas as atrizes, especialmente a Andrea, né? Era o primeiro papel dela, mas a gente Caramba. fez muitos ensaios, porque parece super natural, né? Assim, ficou. Eu gostei muito desse resultado da Emily, mas na verdade foi muito ensaiado, muito, muito marcadinho. Os espaços, os tempos, os olhares, foi realmente bem afinadinho. E eu fico muito feliz que passa essa tônica mesmo de naturalidade, assim, de algo mais real, assim, porque acho que isso facilita a identificação com o público também, né? Numa história que ela só funciona se o público se identificar, né? Então, fiquei bem feliz mesmo com esse resultado. Não, maravilhoso. Eu vou passar o trailer agora, o pessoal que ainda não assistiu, já para estar entendendo o que a gente está mais ou menos falando. Porque quando vem aquelas velhinhas pra tirar foto, eu deixo elas bonitas. Essa é a minha identidade. Deixa elas bonitas? Deixa. Deixa. Pode ser que seja a última foto da vida delas. Credo. Onde é que vocês vão hoje no centro? Da Figueira, Praça 15 e num tipo de museu, eu acho. É a galeria onde estão todas as deputadas eleitas em Santa Catarina. Aqui tem pouco quadro, lá tem bem mais.
Aí a tia Júlia te ajuda a atravessar lá a rua e você pega o remédio. O que você acha? Esse aqui não tá mais vindo de graça. Leva esse chicletinho pra ti. Caramba! Como que você... Eita! Ah, tá. Gente, eu não tô vendo a tela do trailer, então eu não sei quando acaba ou não, né? Vamos lá. Como que você já tinha em mente que você queria fazer nesse formato 3x4? Tipo assim, já desde o começo? Então, na verdade, não. Na verdade, inclusive, o roteiro que ganhou o edital, né? Esse filme ele foi viabilizado com recursos públicos, né? Com o edital Prêmio Catarinense de Cinema. Esse roteiro ele ainda não tinha o formato 3x4. Eu imaginava rodar em retângulo, assim, né? O CinemaScope, que a gente chama, que eu adoro. Mas numa reunião de pré-produção, o então assistente de direção da época comentou que seria interessante rodar, mas ficou por isso mesmo, ninguém deu muito crédito na hora. Mas a verdade é que as locações elas eram muito apertadas mesmo, e acabou que o 3x4, a hora que a gente foi no espaço que a gente ia filmar e enquadramos assim na vertical, parece que tudo fez mais sentido. Mas aí também acho que tem que ter o cuidado de não usar a forma apenas pela forma, mas o que dá para acrescentar de camada narrativa com isso, né? E eu estudei muito, gosto de estudar, sigo estudando a questão do espaço do extracampo, né? Do fora de quadro. E aí eu pensei que se a gente tem uma janela 3x4, sobra muito espaço nessas laterais, né? Então, o que há além do limite do quadro, além do limite da cena? E quando a gente tem esse único plano que aí ocupa a tela de forma total, né, em 16:9, a gente vê que o que há nesse espaço extrafílmico, quase uma metáfora da nossa extra-vida, assim, particular, é, sim, a política institucional e como ela afeta a nossa vida, nas pequenas e nas grandes coisas. E essa política institucional, formada majoritariamente por homens brancos, por homens heterossexuais, por homens provindos das classes mais abastadas e tudo mais, muitos, assim, quase dinastias, né? O pai, é o filho, é o irmão, enfim. Então é isso que atinge essa família. E aí eu consegui amarrar isso, teoricamente também, né? E eu acredito que então o 3x4 ele não é apenas uma forma, ele não é apenas uma referência às fotos 3x4 que a mãe faz, né, a personagem mãe. Ele também conta, além disso, se a gente pensar um pouco nessa questão do espaço dentro e fora do quadro. E foi demais, porque em um momento você, né, fez essa transição justamente, né, do formato, justamente quando passou por todos os presidentes, não eram? São os ex-presidentes da LESC. Uhum. E isso foi fantástico, porque deu aquela sensação, falou, nossa, olha só quantos, né? Então você acabou abandonando esse formato bem naquele minuto, né? Foi realmente fantástico. Ele tem essa cena, para mim, ela é muito marcante. E quando eu comentei contigo dessas imagens que já habitavam a minha mente, né? Essa era uma delas, que desde que eu entrei nesse espaço, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, isso não é uma questão só daqui, isso a gente vê em inúmeras casas legislativas do Brasil, executivas, e não só no ambiente público, mas também no privado, essas galerias, né, dos ex-diretores, ex-presidentes, geralmente são assim, né? Então, isso me impactou muito, porque ali tem todo um clima, né? Aquele carpê vermelho, aquelas paredes de madeira, aqueles quadros. Então, isso sempre ficou ali grudado, sabe? Eu sempre senti a necessidade de fazer algo com isso. E que bom que eu consegui fazer um curta, né? Fiquei bem feliz de conseguir criar uma história que abrigasse essa imagem que por tanto tempo me incomodou bastante. E foi incrível, porque você passou essa mensagem, mas sem ficar exagerada, bem sutil, que é grandioso no teu filme. E também passou uma parte também, que você botou também um pouco do SUS,
dessa questão de, né, pô, às vezes não tem o medicamento que eu estou precisando e todo esse dilema de, enfim, que tantas famílias acabam passando e não tendo dinheiro, enfim, isso eu achei uma das partes bem fantásticas mesmo, assim, do teu filme. E eu também... Obrigada, Rebeca. Não, é verdade, porque você conseguiu não só abordar isso, mas vários outros elementos. Teve uma coisa que eu gostei muito, foi do próprio nome, baile. Porque eu acho que pelo menos todo mundo tem essa referência dos nossos avós que foram pro baile. A gente não passou essa geração de, como eles contam, que foi tão bonita, de bailes. Me conta, você tirou alguma referência de alguma avó, ou enfim, dos seus familiares, para estar especificamente colocando isso? Então, sempre tem muito de nós nos filmes, né, eu acho. Inclusive, uma avózinha minha fez figuração na farmácia. Ela é a senhorinha que passa ali na farmácia. Mas o baile, não. Assim, não, nenhuma das minhas avós era muito da bailanta, não. Eram mulheres bem trabalhadoras. E trabalharam demais a vida inteira, tadinhas. Se foram, infelizmente, ano passado, ambas, né? A pandemia levou muita gente. Mas o Alzheimer, sim, o Alzheimer, eu me inspirei, na verdade, no meu avô, que também se foi, tadinho. Porque eu acompanhei muito a lida do meu pai com meu avô e tudo mais. E até tem um filme persa que eu gosto muito, que chama A Separação. É persa, se não me engano. E tem uma cena que me marcou muito quando eu assisti esse filme, que é o filho dando banho no pai, no chuveiro. E aquilo me pegou de um jeito e eu queria muito reproduzir essa cena em algum dia, sabe? Eu fiquei muito feliz que consegui arrumar no baile uma maneira de inserir isso. E essa cena sempre foi muito tocante, assim, desde os ensaios, porque, né, é corpo, é toque. A gente estava trabalhando com a Dona Adélia, né, que ela fazia teatro aqui da terceira idade, mas não era atriz profissional, assim, né, com isso até que eu te perguntar. Você ficou com um pouco de receio de gravar aquela cena que ela... Tudo bem, ela está numa situação totalmente, né, fragilizada, óbvio, pela doença, mas assim, tá com o peito de fora. Você ficou insegura em gravar essa cena específica? Para mim foi tranquilo, assim, o que mais estressou a gente foi a gente gravou numa casa bastante antiga, né, e a eletricidade às vezes desaquecia a água, aquecia e gelava, aquecia e gelava. Gente... Mas conseguimos, enfim, resolver. A gente estava com uma equipe muito boa de produção também. Mas acho que essa foi a situação mais, tu vê, né? Porque às vezes assim a gente pensa assim na dificuldade da cena, da atuação e tal, mas às vezes são detalhes tão pequenos e técnicos que tiram a coisa do prumo por alguns momentos, né? Nesse caso foi a água de chuveiro. Mas eu acho que os ensaios, eu gosto muito disso, sabe? Não é uma coisa que eu delego a direção de atores, laboratório, nada disso. Eu gosto de participar, eu gosto de dirigir meu elenco. E nos ensaios já deu para ver que sairia tudo bem, né? A Dona Adélia também foi super legal, super querida. Desde o começo, a gente já, para fazer o casting, a gente já explicou que queria uma senhora já de idade que topasse fazer uma cena com nudez parcial. Então ela já entrou na história, já sabendo de tudo e tudo mais. E ela é ótima, ela inclusive foi Miss Florianópolis da terceira idade. Então ela é muito desenvolta. Que legal! Nossa, e ela... Nossa, você olha pra ela, você fala, caramba, puta, é uma atriz, né? Você fica tão imerso no filme que agora a gente, tipo, analisando tecnicamente ele, fala, não, foi uma atriz nossa, foi demais, assim. Ela realmente fez uma incrível atuação. Acho que todo mundo fez no teu filme uma atuação, assim, muito natural, muito natural. Nossa, incrível. Quanto tempo mais ou menos você demorou pra gravar? Para gravar foram 3 diárias. É um filme que, assim, pois é um filme que ele exigiria um pouquinho mais, assim, mas
Com os recursos que tínhamos, a gente realizou em 3 diárias. No entanto, uma equipe muito boa, uma equipe bastante afinada, o elenco muito bem ensaiado, a ordem do dia, né, o plano de filmagem muito bem dado, de forma que a gente conseguiu viabilizar sem problemas. Eu também costumo ser bastante rápida na direção. Eu venho da montagem, sabe, Rebeca? Eu comecei a minha carreira como montadora. Isso me ajuda muito, muito no set, porque eu consigo ter uma visão bastante ágil do que precisa, do que não precisa, e especialmente para resolver problemas, né? Porque sempre acontece de uma cena não dar certo, de ter que criar outra opção, e o que eu vou fazer agora? E eu acabo que eu não me desespero nesses momentos. Eu paro, penso, falo só um pouquinho, deixa eu pensar. E aí eu imagino o filme lá na minha timeline da ilha da edição, consigo entender rapidamente qual que é o eixo que eu tenho que colocar a câmera, qual que é a cena que pode cair, qual que é a cena que não pode. Então isso me ajuda. Acabou que me confere, assim, uma agilidade, sabe, para dirigir. Então acaba que eu me arrisco nessas gravações com poucas diárias, assim. Você não teve nenhum imprevisto? Assim, até pela locação ser pequena, apertada, como você falou? Tivemos vários imprevistos. Vários. Eu tive uma cólica terrível no segundo dia. Acho que foi o segundo dia de filmagem. Tava muito mal, eu sou de cólica sempre, assim. E tem essas coisas, né? Já que a gente tá numa mostra de cinema de mulheres, né? Acontece, assim. Olha, uma mulher que dirige um filme com cólica, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Caramba. Terrível. Ai. E também, assim, coisas da externa, né? Tem muita externa no baile. Então, acontece de barulho, Passou até um grupo de Hare Krishna cantando em volta da cena. Ali na Praça da Figueira, parece que todo mundo quis fazer excursão para o centro de Florianópolis naquele dia que a gente estava gravando. Passava gente, etc. Não, acontece. E aí eu imagino a quantidade de curiosos, né, que queriam Também. Inclusive, quando a gente estava gravando o take de áudio do Pastor na Praça 15, né, tava uma equipe reduzida fazendo isso, ficou ouvindo ele pregar mesmo, como se ele fosse um pastor de verdade, né, o Chico grande amigo. Então, tem várias coisas, mas eu acho que faz parte do processo contornar os imprevistos, né? E executar. O set, para mim, ele é um lugar para executar, para todos os departamentos conseguirem levar o melhor material possível para a ilha de edição. Eu, como montadora raiz, digo que é lá que a coisa acontece. Então, eu entro no set muito focada, assim... É difícil me ver sentada também no set, geralmente eu tô meio, assim, bastante ativa, e o negócio é contornar imprevistos, solucionar problema, pensar rápido, agilizar e entregar o melhor material possível no set, depois de, claro, uma pré-produção e uma preparação muito bem feitas, né? Porque senão não dá para fazer assim. Você nunca ia conseguir fazer em 3 dias, imagina que você conseguiu. Não. Então a pré-produção durou quanto tempo aí? A pré-produção foi bastante tranquila, assim, porque, veja, a gente recebeu os recursos no final do ano, de 2018, então, ali em janeiro, a gente já começou a abrir chamada de elenco, testar com calma e tudo mais, a gente gravou em março. Então, não é que a gente teve uma preparação e uma pré, assim, 3 semanas, 4 semanas, tudo fechado, não, a gente teve ao longo de 2 meses vários momentos de pré-produção, né? E aí de pré específica mesmo, assim, eu acho que foi uns 10 dias de realmente levantar a produção. Caramba! Mas mesmo assim até achei que você rodou bem rápido, assim, porque o filme tá impecável, né? Ficou muito bom. Sim. A Roseli, obrigada. É verdade. A gente assiste tanto filme aqui por causa do festival, então a gente só tem que ter elogios para o seu filme, que realmente ele é perfeito, o roteiro, edição, o tema, tudo perfeito, sério. A Roseli, que é uma das produtoras aqui do festival, perguntou se foi difícil lidar com esse casting infantil, porque eu vi que tinha bastante criança, assim. Olha, Rebeca, eu lido bastante bem. É
gosto muito, meus outros curtas têm criança também protagonizando. E eu, assim, eu não sou mãe, eu não tenho filhos, nem convivo constantemente com crianças, mas eu trato as crianças profissionalmente e como colegas de trabalho, sabe? Elas acham isso o máximo, assim. Então, logo quando a criança não tem experiência, eu costumo dar uma pequena oficininha assim, de cinema, especialmente explicando como é que funciona o set, porque eu acho, né, que não adianta apenas eu treinar as falas e tudo mais, sem explicar para essa criança o que ela vai encontrar nesse set, né? Porque daí chega numa filmagem, aquela loucura, assim, um monte de gente indo para lá e para cá. Então eu explico que eu vou falar ação, que eu vou falar corta, quem que é a pessoa do som, da foto. Acabo dando esse panorama, isso facilita muito. Porque aí no set eu consigo até usar termos técnicos tranquilamente, que as crianças entendem. Então, acho que esse faz parte também desse trabalho de pré, dar essas noções de cinema. Eu fico muito feliz porque eu amo cinema, então se eu passo essa energia, essa paixão para uma criança que está começando agora, também eu acho muito divertido. Para mim é uma das melhores partes, assim, o comecinho dos ensaios com as crianças. Adoro. Ai, foi maravilhoso. Peraí. O Marcelo Matos perguntou qual câmera que você usou. Ou se foi mais Certo. uma, né? A gente usou uma Blackmagic Ursa Mini Pro, e a gente rodou realmente com a câmera de lado, para a imagem ficar já na vertical. Putz, demais. A gente é fã de Sim, Blackmagic. foi uma experiência, né? Porque a gente ficou na dúvida de como rodar. Eu falei, não, bora rodar de lado mesmo, que eu não vou mudar de ideia, vai ser vertical mesmo isso daí. Aí deu algumas questões técnicas, né? Porque os equipamentos de estabilidade não tinham sido feitos para suportar ela nessa forma virada, né? Para ser o mais simples possível. E então tivemos algumas questões técnicas, mas que contornamos bem. O diretor de fotografia é o Gabriel Rinaldi, e ele fez a câmera também. E foi ótimo, assim. A finalização também, trabalhei muito bem com essa câmera, gosto da Blackmagic também. Tô acompanhando aí os novos modelos aí para usar no meu próximo trabalho. Nossa, eu também sou fã da Blackmagic. Vocês já rodaram em 4K, então? Esse, na verdade, foi rodado em 2K, por causa também... Da edição. Por causa do curta, da edição. Assim, o longa, o próximo eu vou rodar em 4K, eu quero fazer uma finalização em 4K dele. Aí depende, né? Depende muito do projeto, né? E o baile também tinha essa questão de que eu precisava ter essa imagem na horizontal, né? Uma delas. Então, tinha essas questões técnicas também. Então, foi rodado 1920 por 1080 2K. E só que daí, quando vira para ficar 3x4 mesmo, come um pouquinho da parte de cima e da parte de baixo. Então, teve todo um trabalho de reenquadro ali e tal. Mas foi tranquilo. Eu achei que ia ter mais problemas. E eu mesma que montei, né? Então, eu fiquei mais aliviada, porque eu achei que a bucha ia ser bem maior do que foi. Foi tranquilo, na verdade. Isso foi até uma das perguntas aqui que a gente recebeu agora, se foi difícil esse processo de continuação na edição. Mas aí você falou bem que tranquilo. Você é a mestre, então já a edição já foi mais tranquila então para você. Foi bem tranquilo, assim. Eu trabalho há bastante tempo com formato digital, né? Em 2009, acho que foi, eu montei um dos primeiros trabalhos em 2K do Brasil, de longa-metragem, que é aqui de Santa Catarina. E então eu estou bem acostumada a trabalhar com codecs, com formatos, com software e tudo mais. Esse até eu ia editar no DaVinci, mas eu voltei, recuei um pouco e fiquei no Adobe Premiere, que é o software que eu tenho utilizado depois do falecimento do Final Cut. Eu não usei mais. Mas foi tranquilo. Aí, claro, daí tem coisas que eu não fiz, né? A marcação de cor foi feita na Link Digital.
Daí a parte de som, de pós-produção, também não fui eu que fiz, com exceção de alguns foleys que eu acabei fazendo. Ah, que legal. Mas a gente trabalhou muito com um prêmio do festival, aqui tem o FAM, né, o Florianópolis Audiovisual Mercosul, e a gente ganhou alguns prêmios de pós-produção com outro curta anterior aqui, que eu dirigi. Então a gente usou para complementar o orçamento do filme, né, esses apoios técnicos. Eu queria então que você falasse da sua trajetória, como que você começou, foi o primeiro curta, enfim, conta tudo aí pra gente. Então, minha trajetória, acho que começou com eu criança gravando coisas na VHS. Eu gosto de falar isso porque a gente marca assim, tentar marcar, né? Puxa, mas quando que eu comecei a entender, a viver cinema, a entender essas experiências, né? Eu sempre fui muito cinéfila, eu fiquei muito triste quando o último cinema da minha cidade, que era do interior aqui do estado, virou igreja e não tinha mais, eu tinha que ir para Curitiba, ir no cinema e tudo. E isso, acho que essa distância do cinema ativou ainda mais a vontade de fazer algo, né? Eu cursei cinema aqui na Unisul e me formei no final de 2007, mas dentro da universidade eu já comecei a trabalhar com alguns professores, né? Então, eu comecei como montadora, fiz alguns trabalhos de assistente de direção e em 2010 eu comprei uma Canon 5D, que, né, tinha muita gente que estava comprando naquela época. Foi, boom. Porque talvez para esse pessoal que está entrando agora no cinema, eu acho que a 5D, acho que ela foi um marco, né, pro cinema independente digital, né? Não, realmente foi. Foi o marco. Marca a transição, eu acho, né, Rebeca? Porque a gente faz parte desse momento da transição, né, da película pro digital, né? Então eu comecei assim, experimentando. O meu primeiro curta profissional mesmo foi o Qual Queijo Você Quer, que foi um boom, assim, muito inesperado. Ele estreou em Paulínia, que era um festival muito grande aqui do Brasil, que infelizmente não tem mais. Ganhou o Festival do Rio, ganhou um monte de prêmio, passou em tudo que é lugar, até na Antártida ele foi exibido. Então, foi assim, uma coisa de louco. E aí os outros curtas também, assim, foi um pegando a cauda do filme anterior, sabe? E graças a isso eu venho participando de festivais já desde 2011 e tentando dar esse passo agora pro longa, né? Mas eu não quero deixar de fazer curta, não, porque eu gosto muito da narrativa curta. E agora, claro, é outro desafio, né? Eu já fiz longa documental, mas de ficção ainda não. Então agora vai ser o primeiro, que vamos ver se a gente consegue rodar segundo semestre. Depende da pandemia, né? Depende da pandemia. Peraí, já vou te perguntar desse teu longa aí, mas então, para eu entender. Então, você começou mais ou menos em 2010, tal, já trabalhar mais ativamente, e aí você fez quantos curtas aí? Você fez um ou você fez vários, não foi? Eu fiz vários e eu preciso ter esse número quando me perguntam, porque eu não sei. Mas, olha, eu acredito que uns 8 a 10. Caramba, curtas, você tem 10 curtas? Caramba. Eu acho que sim, Rebeca. E também eu trabalhei como produtora também de outros formatos também, né? De outros curtas, de longas documentais. Que em 2010 eu fundei a Novelo Filmes aqui com os meus sócios. Somos 3 mulheres hoje aqui na sociedade, é uma produtora de mulheres, né? Legal. Então, isso já faz o input de uma outra dinâmica também, né? Aqui, de outras histórias também, acredito. Mas desses 10 que você fez, qual que você mais... É difícil escolher qual é o filho que você mais gostou, mas quais que você... Seus olhos brilharam mais ou passou mais em festivais? Eu acho que, assim, eles tiveram trajetórias diferentes em festivais, né? Inclusive porque 3 dos curtas que eu fiz estão mais no gênero de terror mesmo. Terror, suspense, enfim, do gênero fantástico, né? Que eu gosto muito também. Então, são nichos diferentes, né? Entre os festivais tradicionais, assim, que não são nichados, eu acredito que os filmes que mais rodaram foi o primeiro, que é o Qual Queijo Você Quer, e o Baile agora.
né? O baile, ele não foi... A gente não enviou para tantos festivais, até, enfim, por causa de tudo que aconteceu. A gente sai meio do prumo, né? Mas a gente conseguiu atingir festivais muito grandes. E o filme foi muito convidado para alguns festivais grandes, o que nos surpreendeu bastante. Então, mesmo que não tenha feito em número o que o Qual Queijo Você Quer fez, que o Qual Queijo acho que foi para cerca de 100 festivais na época. O baile, ele foi para menos, mas para festivais bem parrudos, né? Como Oberhausen, como Hong Kong, Uruguai, fora os brasileiros, né? Então, ele fez um currículo bem bom, assim, a carreira do filme. Mas tem outros filmes que eu amo e que não foram para tantos festivais, assim, que eu amo ter feito, né? Por exemplo, A Menina Só é um curta que eu gosto bastante. É porque eu gosto muito, Rebeca, de filmar, eu gosto muito da experiência de artesanal, assim, de contar uma história através do cinema, né? E eu fico muito triste quando eu não estou filmando, então, tu vê, o baile, a gente realizou, o set foi em março de 2019. Então, me dá uma tristeza, assim, de não estar filmando em seguida, sim, sabe? Eu, se pudesse, não saía do set, que eu gosto muito mesmo. Mas daqui a pouco a gente já vai, enfim, começar a gravar. Eu acho que é uma nova realidade que todo mundo vai ter que se adaptar, porque até todo mundo ser vacinado, vai estar todo mundo ainda usando máscara, então acho que vai ser uma coisa natural, a gente está todo mundo equipado com máscara, uma hora a gente tira essa máscara e a gente continua ainda fazendo, né, fazendo todas essas produções. Estão me perguntando se você gravou em RAW o baile. Eu não lembro, mas se eu não gravei em RAW, eu gravei em ProRes. Ah, tá. Então, porque geralmente eu uso esses codecs. Mas eu acho que foi em RAW, sim. Foi em RAW, inclusive, fica mais leve do que o ProRes, então eu devo ter feito essa opção. Pensando agora o que eu faria, eu acho que eu fiz em RAW, sim. Até porque, como a gente estava trabalhando com uma colorização externa, né, de prêmio, alguém que eu não conhecia, na final foi super ótimo, assim, eu gostei bastante do trabalho, mas não era alguém nosso, assim, né, que eu já conhecia. Então, fizemos em RAW, sim, até para dar mais espaço de cor, inclusive, né, de latitude, de tudo, para o colorista poder trabalhar daí as imagens. Ah, bacana. E eu queria agora que você me falasse como é que esse projeto novo aí desse filme, você contou muito pouquinho, é uma história do quê? É uma ficção? Você vai estar rodando, enfim, esse ano, no final do ano? Rebeca, a gente está com alguns projetos para fazer, felizmente, né? Estamos aí aguardando. Sim, nossa, de tanto plantar, uma hora colhe, né? Com certeza. Enfim, é o que a gente espera. Esse próximo que a gente vai tentar rodar agora, segundo semestre, é um longa chamado Gente de Bem. Ele é uma ficção e ele está dentro do universo do horror. Ele transita aí por temas assim que fala de mentira, popularmente hoje conhecida como fake news. Se passa num futuro próximo, mas com áreas de retrocesso. E fala assim tem uma protagonista mulher muito forte, chamada Germina. Se passa no interior, em meio à Mata das Araucárias, aqui do sul. Ah, que legal. Provavelmente a gente vai filmar aqui em Santa Catarina, né, no meio oeste. E eu espero desenvolver uma atmosfera bastante instigante para quem estiver assistindo, com muito sangue, né? Já falei para a produção que tem que ter muito sangue aí, haja groselha, aquelas, não é groselha, tá? Que a gente usa, mas quando eu era criança eu achava que era groselha. Então vai ter bastante ação também, são cenas bastante complexas e eu não vejo a hora, porque eu adoro uma dificuldade, assim, eu gosto de conseguir fazer as coisas. E também, Rebeca, vai ter pouco tempo de filmagem para a gente conseguir executar, né, esse orçamento. Afinal, o custo da pandemia impacta muito nos orçamentos dos filmes. Vocês conseguiram a gente tem visto incentivo?
Consegui. Esse filme, ele também foi viabilizado, os recursos, né, são também desse edital estadual que temos aqui, o Prêmio Catarinense de Cinema. A gente ganhou o prêmio de produção de longa-metragem, mas é bem pouco, é bem apertado, né, então a gente está, claro, dá para viabilizar, lógico, mas estamos vendo também outras formas de conseguir financiamento, assim, mesmo que apertado o tempo, né? Porque já queremos rodar no segundo semestre. Então, vamos ver o que nos espera. Você tem ideia, tipo, de distribuição, como que vocês vão fazer, ou ainda não chegou? A gente está tendo reuniões quase mais que uma por semana, assim, para entender qual que é o plano do filme, né? O plano de negócio do filme. Porque, veja, é muito difícil, Rebeca, assim, a Novelo Filmes é uma produtora, assim, que apesar da gente ter uma trajetória, assim, bem legal, a gente é uma empresa pequena, né? Falando em termos empresariais, é uma empresa muito pequena. Então, assim, não tem como a gente arcar com tanta incerteza, digamos assim. Então, é muito difícil, por exemplo, marcar uma data de filmagem do jeito que estão as coisas, porque se tá feio desse jeito, a gente não tem estrutura para bancar, nem emocional, né? Porque se acontece algo numa equipe minha, assim, a gente não tem estrutura para contornar, né? A gente não é uma empresa enorme, com vários tipos de mas mecanismos. também nem uma empresa enorme agora, ela também, enfim, essa situação de Covid, se alguém pegar, ela também mundo, não, né? Como que ela vai conseguir? Mesmo todo mundo equipado. É que assim, existem protocolos de saúde, né? Os protocolos sanitários, na verdade. Mas para orçamentos menores é bem difícil cumprir o protocolo, assim, com uma folga. É difícil. Então, a gente tem que pensar muito bem o que vai fazer. É isso que é o nosso desafio atual hoje na produtora. Entender quando filmar e como filmar. Essa é a pergunta que a gente se faz todos os dias. E, dependendo do caminho, o modelo de negócio muda, né? A Novelo vai realizar o filme como novelo apenas, vamos em busca de uma coprodução, é a hora ou não, vamos já pegar uma distribuidora de cara, ou vamos tentar fazer o filme nós, tentar estrear no festival e a partir dali vender para distribuição. São vários caminhos, né, que agora a gente está observando. Infelizmente, por exemplo, meu estado hoje, aqui em Santa Catarina, está crítico. Vocês devem estar vendo, né, nos noticiários. Tá tudo horroroso agora, pelo amor de Deus. Então, é difícil, né, pensar em como fazer nesse cenário, né? Sim, porque a distribuição agora só faz abrir a janela do digital. E acho que uma das grandes dificuldades é você chegar nesses grandes players de Netflix, Amazon e conseguir essa distribuição, sendo que está todo mundo querendo essa distribuição, porque os cinemas estão fechados agora, né? E claro, é claro que a gente queria o mundo ideal, né? Ou pelo menos o mundo que conhecíamos, né? De escrever o filme, passar em festival, acompanhar o filme, acompanhar o público, sentir a reação, que isso eu adoro, a hora que estreia o filme, para mim é tão legal, sentar no meio da sala e ver se o público tá pulsando do jeito que eu pensei. Nossa, isso para mim é fantástico, para mim essa é a ciência do cinema, esse laço que gera com quem está assistindo, para mim isso é maravilhoso, e não ter isso assim é um pouco, gente, mudou tudo, né? Mas mudou sim, mudou muita coisa, e forte não é questão de força, né, quem sobrevive, é questão de quem se adapta. Então, vamos ter que adaptar. Estamos todo mundo adaptando, né? Adaptando expectativas, adaptando sonhos, adaptando afetos, adaptando muita coisa. Então, acredito que a gente vai conseguir, porque o principal objetivo é que o filme chegue ao público, né? Se vai ser numa sala de cinema, se vai ser na casa das pessoas, enfim, a gente quer que as pessoas se emocionem, é para isso que a gente faz cinema,
E esse objetivo eu acho que conseguiremos cumprir, sim. Pelo menos que chegue até as pessoas, né, de uma forma ou de outra. Não, com certeza. Às vezes a vida, a gente, sei lá, fecha algumas portas, a gente fica chateada, mas outras se abrem, às vezes pelo digital, até pelo próprio YouTube. Eu estava conversando com a Helena Hilário, que fez o Umbrella. Você vê, ela colocou no YouTube e acabou alcançando quase 3 milhões. Eu não sei o número exato, é mais ou menos isso. Então, você vê uma distribuição monstruosa para o mundo inteiro, né? Então, eu sei que para um longa é muito mais complicado, porque você tem que ter esse retorno financeiro daquilo que você investiu. Mas como você acha que como você analisa o cenário assim daqui a esses anos, assim, como esse cenário digital, meio maluco, né? Tantas coisas. Eu acho que a pandemia ela veio acelerar um processo que já estava em andamento, né, Rebeca? O que é importante acontecer é a regulamentação desse espaço digital, né? A gente é uma conversa latente nas entidades do audiovisual hoje, é a regulamentação do VOD, é uma pauta que, assim, eu falo hoje, mas na verdade é uma pauta que a gente vem batalhando já faz alguns anos, e é preciso algum tipo de regulamentação, né? Inclusive na Europa está uma disputa bastante grande, assim, os produtores estão exigindo a regulamentação também. A regulamentação, digo, as regras do jogo mesmo, né? Como foi a lei da TV paga, que a gente chama aqui, que impulsionou de uma maneira incrível a produção independente brasileira, né? E comprovou uma coisa que a gente vive falando, que o público brasileiro quer se ver na tela, né? Não é que assim, eu sou obrigada a exibir conteúdo nacional. É uma oportunidade exibir conteúdo nacional, porque as pessoas querem cada vez mais se enxergar, né? Então precisa também ter essa regulamentação no VOD para que as produtoras independentes do Brasil, especialmente as de pequeno porte, elas ainda mantenham seus direitos sobre as obras e gerem cada vez mais conteúdos mais potentes, mais diversos, né? E quando eu falo diversos, em todos os aspectos, inclusive regionais, produções descentralizadas, fora dos grandes eixos, tudo isso vai conferindo camadas, assim, riqueza para o nosso audiovisual, né? Então eu vejo, assim, essa questão que temos que prestar muita atenção, mas vejo também que o digital ele já estava acontecendo, só acelerou com a pandemia, e tem as coisas boas. Tem, por exemplo, filmes assim de línguas distintas, estrangeiras e tudo mais, que a gente não teria uma facilidade de assistir no cinema, no circuito comercial, tal qual se instaurou no Brasil, com poucas salas e majoritariamente em shopping centers, né? Em grandes conglomerados. Então tem filme que não entra nesse circuito, mas que a gente pode assistir no Netflix. Os próprios titãs do cinema internacional, o Scorsese, que fez aí um filme de 3 horas. Não é difícil ir para o cinema um filme desse, né? Então, está se dando esse espaço, que é bem interessante, bem interessante. As séries brasileiras estão sendo vistas em vários países. Então, eu acho que a gente está entrando nesse mundo assim com muita força por causa da pandemia, numa velocidade muito grande. Tem os prós e contras, né? E outra coisa que eu acho que vai acontecer é uma potencialização do curta-metragem também. Eu acredito que esses formatos de curta duração, eles ganharão um valor comercial cada vez maior com o passar do tempo, porque há um interesse legítimo assim, e cada vez mais óbvio da população, dos consumidores, eu falo consumo do entretenimento mesmo, de consumir produtos com menor duração. Então eu vejo nisso quem sabe um espaço para o curta-metragem ser também explorado comercialmente, mais do que hoje. Exatamente, porque acho que um dos grandes desafios de quem faz curta, e que assim, a gente recebe muito filme e a maioria são todos independentes, 90%, é você receber, porque um longa você consegue recuperar, assim, na maioria das vezes você recupera, você dá uma lucratividade. Agora no curta, são poucos que conseguem retornar aquilo que foi investido, e enfim, não é todo mundo também que consegue, às vezes, uma lei, mas mesmo independente de conseguir uma lei de incentivo ou não, a
pessoa tem que ser remunerada naquilo que ela fez, né? Não tem que aceitar, porque é cinema, tem que ganhar. E eu acho que o curta, ele tem que ser, de certa forma, monetizado. Eu acho que acho que esses grandes streamings colocar algumas categorias de curta. Eu vejo até um ou outro até que foi disponibilizado, mas ainda é muito pouco. Por filmes pouco. incríveis que, enfim, a gente recebe. Até uma curiosidade, Rebeca, o primeiro curta que eu realizei, né, aqui da Novelo Filmes, que eu dirigi, foi o primeiro curta brasileiro a estrear na iTunes Store Brasil. Caramba! Que isso foi em 2011, então ainda estava bastante começando ainda, né, essa questão do VOD, e tivemos essa alegria aí de estar na iTunes Store Brasil. Então, a gente sempre tenta aqui na produtora trabalhar bastante essa cauda do curta, né, comercialmente também. Os nossos curtas são licenciados para canais de TV, tem curta nosso no Canal Brasil, um grande parceiro aqui da Novelo, do Canal Curta também, Box Brasil. Também já licenciamos para companhias aéreas, para canais no exterior também, France TV, NBC Itália, Inca TV, enfim, no México também teve. Então a gente procura explorar bastante curta, e sempre com a finalidade de expandir o público, né? Tu vê, a gente tem curta dublado em russo, o que é muito legal. Que legal! Assim. É muito massa. Eu acho isso sensacional, porque como eu te disse, eu gosto muito dessa conexão com o público mesmo, né? Eu acho que isso é tão absurdo, né? Tipo, eu pensei uma coisa, escrevi um roteiro, foi mobilizado uma pá de gente para filmar, essa coisa virou um filme, e esse filme tá tocando alguém. Lá na Rússia. X. Isso para mim é algo assim incrível, incrível. Uma das coisas que eu mais gosto no cinema é essa conexão. Acho isso bárbaro. Você consegue, por exemplo, nesses canais ter essa recepção de comentário, de audiência? Por exemplo, essa pessoa que está na Rússia, como é que você visualiza isso? Olha, tem canais e etc. que mandam os boletins pra gente, né, de como é que tá a audiência e tudo mais, mas essa é uma pergunta, assim, difícil, porque ainda mais para curta-metragem, né? Inclusive, a gente estava justamente semana passada tentando estimar o número de espectadores do nosso primeiro curta. E é difícil estimar, mas a gente, computando todos os lugares que passou, a gente sabe que passou a marca de 1 milhão. Caramba. Agora, como computar isso, né? É difícil, porque não é um contador, né, que fica lá marcando quando vai para tantas telas assim diferentes, ou festivais, enfim. Nem teve um festival que a gente passou e ganhamos prêmio do público, que foi bem massa, que o festival era simultâneo em 10 países. Nossa, que legal. Então é difícil, né? Como é que você vai... Eles não informam sempre quantas pessoas assistiram e tudo mais. Então é difícil, mas eu sei que passou em 10 países, que a gente calcula mais ou menos o número de assentos dos lugares e tenta tirar uma média, né? Para ter essa informação, porque é uma informação muito importante para se ter, né? Exatamente. E ainda mais para curta, que a gente fica um pouco, às vezes, limitado em algumas informações, principalmente de festivais, né? Cíntia, deixa eu te perguntar, como que você vê o cenário atual das mulheres no papel de direção? Rebeca, eu vejo um avanço, sim, assim, eu, né, já sou mais, assim, comecei em 2011 a participar como diretora de festivais, então não faz tanto tempo assim, mas naquela época eu ainda era uma das poucas que estava dirigindo, nos curtas pelo menos, nos longas mais ainda, né? Mas eu via que tinha pouca mulher, muita mulher na produção, pouca mulher na direção, né? Então, os espaços de tomada de decisão da narrativa, quem dá o corte final, ainda muitas vezes ocupados por homens. Mas isso vem mudando, e isso se dá por vários aspectos, eu acredito. Uma é política pública, né? A Ancine, por muito tempo, se preocupou com essa questão,
quando tínhamos uma Ancine forte, né, e realmente preocupada com as demandas do setor e com o fomento do setor, ou enfim, quando a Ancine cumpriu o seu papel, a gente viu essa política dando resultado, né? E também eu acho que isso vem muito com o avanço geral, das pautas gerais, com a nova onda feminista, que veio também bem por essa época, quando eu estava começando, né? Explodiu na América Latina, há cerca de poucos anos atrás, essa onda mesmo, né? Argentina muito forte, movimento feminista, Brasil muito forte, e eu acho que isso vem tomando vários segmentos ao mesmo tempo, e o cinema, como um setor altamente estratégico, não podia ficar de fora, e no cinema a gente vê essas mudanças. Porém, há muito ainda o que percorrer, né? Às vezes a gente escuta ainda que só entrou no festival tal porque é mulher, e agora é moda selecionar mulher. Já escutei algumas coisas assim. Ainda é preciso pensar nas mulheres também, não só na direção dos filmes, mas nos postos de decisão de financiamento, porque a gente está ali na criação, né? Estamos entrando em mais postos de criação, mas também precisamos de mulheres decidindo quem que vai levar a grana para filmar, né? Então, bancas de seleção tem que ter mais mulher, pensadoras de políticas públicas tem que ter mais mulher, chefiando bancos tem que ter mais mulher, enfim, esses lugares que injetam recursos, a gente precisa de mais mulheres. Mas estamos avançando, tem funções ainda que a gente não vê tanta mulher não, mas eu acho que isso está mudando, especialmente funções mais técnicas, sabe? Ainda rola isso, mas vejo um avanço e eu vejo crucial isso, porque é fundamental nós termos o poder do registro, acima de tudo. Porque quem tem o poder do registro tem o poder da história, do curso da história, né? Então, quanto mais mulheres tivermos com esse poder do registro e com a palavra de decisão do filme, da narrativa, mais a gente avança. Não só no cinema, mas enquanto sociedade, porque a gente, através do cinema, consegue transformar os pensamentos, né? Seja em pequeno impacto, seja em grande impacto. Tu vê aquela série da Netflix, ficou famosa também, não só por ela, mas por incentivar as pessoas a jogarem xadrez, né? Que foi o Gambito da Rainha. Né? Nossa, então, o poder de influência desse filme foi algo... Assim, exatamente. Eu aprendi a jogar xadrez por causa da série, é verdade. Eu não sabia... Eu tinha essa vontade de jogar, falei, eu queria, né? Mas nunca... Eu falei, não, eu vou aprender isso aqui. E eu jogo com meu sobrinho de 15 anos, que ganha de mim. Maravilhoso. Mas você vê a influência disso. Na cultura. Exatamente. Então, quanto mais filmes a gente tiver com protagonistas mulheres fortes, autênticas, verossímeis, que não adianta também colocar uma mulher, sei lá, que ela levantou um caminhão, então ela é uma super-heroína, ela é uma mulher forte. Calma, não é por aí. A gente precisa de mulheres reais, né, na tela, personagens verossímeis que gerem pontos de identificação com a história das outras pessoas que estão assistindo, né? E também é preciso também histórias não só sobre mulheres, mas sobre homens também, porém sobre a ótica feminista, né? É importante também estarmos falando de masculinidades, inclusive desconstruindo muitas coisas, né? E, enfim, gêneros não faltam para isso, inclusive eu acho que o horror é um baita gênero para explorar isso. E o horror também é desafiador porque tem pouca mulher também, né? É um gênero que acaba que tem muitos homens no tomada de decisão, porém é importante termos mais mulheres, isso muda o público também, né? E precisamos de mulheres matando esses monstros sozinhas, às vezes, sem um homem lá para ajudar. Exatamente. Eu acho que assim, não é uma guerra, nada disso. É um olhar que precisa ser mostrado, que está para agregar exatamente o que você falou. Também a gente analisar a ótica do masculino, a gente tem um outro olhar. Às vezes o homem ele é muito preocupado, sei lá, com o carro, e a mulher não está preocupada com
sei lá, com o carro que ele tá, e sim se ele, enfim, cuida dela, entendeu? Então a gente tem uma outra percepção, às vezes, de relacionamento que a visão masculina mostra outra, ele tem outra preocupação, enfim. Então é fundamental ter cada vez mais mulheres em todas as etapas do filme, seja na distribuição, produção e principalmente na direção, que são muito poucas, né? Eu estava até fazendo uma entrevista na CBN e eu estava falando com a Tânia justamente disso. Se a gente for abordar alguém na rua e perguntar, me passa um nome de 3 diretoras mulheres, a pessoa não vai saber, de filmes, né? A pessoa não vai saber, não vai falar, porque ela não tem, são poucas, né? São muito poucas. E as mulheres que estão no longa-metragem, assim, a gente vê dirigindo projetos com orçamentos menores. Isso no mundo todo, né? Então, por isso que eu falo também da importância de termos mulheres com poder de decisão de investimento financeiro também. Porque tem muita mulher fazendo filmes pequenos, filmes médios, assim, pequenos no sentido de tamanho de produção, né? Ou documentários e tudo mais. E eu acho que a gente tem plenas condições de assumir grandes orçamentos, de fazer cenas de ação, de terror, de movimento, de muitos personagens, né? Qual que é o problema, né? Até uma vez num festival, lá no início da minha carreira, um repórter me perguntou qual que era a diferença de eu dirigir sendo mulher. E eu falei uma brincadeira, assim, eu falei pra ele, talvez eu tenha mais peito. No sentido de ter feito mesmo, no sentido de peitar a situação, né? Mas lógico que eu falei brincando, ele ficou mega constrangido. Até hoje eu não sei se foi pro ar ou não. Mas eu acho que, assim, tem coisas que temos diferença, sim, claro, porque só nós experimentamos o mundo como mulheres, né? Mulheres experimentam o mundo assim. Mas também tem muita coisa que a gente pode fazer igual, que não é uma questão fisiológica, assim, tipo, como é que eu não vou entender de codec, de, sei lá, câmera, lente, meu, é minha função, por que eu não entenderia disso, né? Então, sim. Ou assim, o que as pessoas esperam de um filme dirigido por uma mulher? Esperem qualquer coisa, a gente só quer dirigir, né? A gente quer contar uma história, a gente pode contar qualquer história. Então, mas eu acho que isso tudo está melhorando, sabe, Rebeca? Eu acredito que a gente está, de passo em passo, avançando para uma sociedade mais equilibrada, pelo menos no nosso meio. Eu acho que a gente vem vendo, sim, uma diferença. Com certeza. Eu acho que até esse foi um dos objetivos dessa mostra específica, tá dando luz para esses nomes, tanto como você que já é veterana. Eu estava falando com a Carolina, que é de Portugal, é o primeiro curta dela, então assim, tanto as que estão começando, mas realmente dá luz para esses novos nomes, para o mercado, porque se a gente não se fortalecer, quem que, né, vai fazer isso pela gente, né? Então, essa mostra Mulheres no Cinema é justamente para dar essa força, né, que precisa, que é fundamental, que a gente precisa falar que são poucas mulheres, né? No Oscar, só uma pessoa ter ganho até hoje, 94 anos, isso é um número ridículo, né? Uma pessoa... É vergonhoso, vergonhoso. Mas eu acho muito legal essa abordagem de vocês, eu acho imprescindível, até comentei, né, para um jornal que estava cobrindo aqui o festival, eu falei sobre isso, da importância de se ter mostras assim, por vários aspectos, mas de dar luz mesmo, como tu falas, é muito importante. E aproveito até para agradecer todo mundo que está assistindo o baile, assim, a gente, né, tá chamando o pessoal para assistir, o pessoal tá indo ver, tá indo comentar, tá indo votar, tá indo, assim, bem legal mesmo. E também eu gostei bastante da programação em geral ali, dos filmes, alguns eu já conhecia. Alguns você assistiu que você não conhecia, ou os que você conhecia? Eu gosto muito do Carne. Eu gosto muito do Carne. Inclusive o Carne já foi programado com o baile algumas vezes em festivais. Que legal. Eu acho isso bem, bem legal, porque eu acho que os filmes dialogam de algumas formas. Eu gosto da animação, gosto das várias técnicas utilizadas. E a carreira que o Carne tem feito também é muito admirável, né? Eu gosto bastante.
Muito legal o trabalho de vocês, assim, achei muito massa. Quando me convidaram para a live também, eu falei, ai, que legal, porque falar de cinema, falar de mulher, falar da contemporaneidade, tudo. E eu adoro bater papo, né? Falar de Raw. Não, a gente sabe, Raw, Black Magic. Vamos falar da lente, cookie. Fala, como assim, né? Que você fala para algumas pessoas, a lente custa R$200 mil. Fala, como assim? É surreal, mas você não tem muito para quem contar, né? Uma coisa dessa. Não sei mais pro. Ai, eu adoro ficar divagando nessas questões, assim. Né? Agora eu tô tentando escolher a câmera para o próximo projeto, daí entro e vejo reviews e vejo os lançamentos, não sei o que. Assim, eu gosto bastante. Você tem alguma coisa em mente, assim, que você acha que você vai usar Ursa de novo? O que você a gente está estudando, assim, porque a gente vai fazer com uma equipe pequena, né? E assim, é um filme de suspense, né? Então eu preciso de várias passagens assim acompanhando a personagem e provavelmente eu vou usar bastante traveling. Mas tem algumas que vai ter que ser steady, porque tem um desenho assim da mise-en-scène com bastante tempo sem corte dentro do plano, e aí eu vou precisar do steady. Eu vou precisar de uma câmera um pouco mais leve, eu vou precisar de um steady que eu consiga uma operadora a um preço que caiba no orçamento. Sim, que são caros. Então, a vontade que dá, tem o meu fotógrafo, ele apresentou, tipo, Trinity, que é um novo estabilizador da Arri, que você vê o vídeo, você fica babando, sabe? Dá esse negócio que eu mesma quero usar, quero operar. Mas, né, tudo tem que caber, assim, não só no orçamento, mas também na narrativa. Que nem eu já rodei um curta em VHS e foi ótimo. Nossa, caramba. Então, tudo depende muito da narrativa, tudo. Assim, tem que ver o que o filme pede e o que o orçamento pode pagar. O denominador comum disso é a câmera que tu deve escolher. Ou a lente, porque até às vezes eu falo, às vezes a câmera talvez não é a mais extraordinária, mas se você põe uma lente mais prime, aí já dá um outro aspecto já, né? Que a lente ela dura. Maravilhosa. A lente ela, né, daqui 100 anos ela não vai mudar. Agora a câmera, enfim, acaba mudando. Sim. Cíntia, eu vou ter que estar encerrando aqui, porque o pessoal está falando, já vai dar aqui 1 hora e tal, mas se deixasse a gente ia ficar até amanhã falando de tudo, né? Agora que a gente entrou nas câmeras, Rebeca, não faz isso! Por sinal, você falou de Black Magic, a gente está gravando numa Pocket, agora que você falou, eu falei, eu vou falar para ela, a gente tá gravando numa Pocket 6K, bem legal. Mas claro que não faz a menor diferença na live, mas é que falei, vamos tá aqui, vamos já gravar com ela já. Mas faz sim, olha como é que tu tá e olha como é que eu tô. Faz uma baita diferença. Sim, mas não podia ser uma Canon, qualquer uma, sei lá. Mas é isso, Cíntia, muito obrigada. Se deixasse, a gente ficava até amanhã aqui falando. Muito obrigada também para quem está assistindo também, quem vai estar assistindo também depois no YouTube, que isso vai estar sendo gravado. E é isso, Cíntia, parabéns, teu filme não é bom, ele é muito, muito extraordinário, sério mesmo. E eu acho que a gente te deseja todo o sucesso do mundo, que você merece, você é batalhadora, põe a mão na massa, dá pra gente, enfim, a gente já sabe disso. E a gente espera você com novas produções, esse novo filme maravilhoso, que também a gente já está ansioso para estar assistindo já. Mas é isso, Cíntia, muito obrigado mesmo. Não, obrigada a você, obrigada pelas palavras, fico muito feliz que tu tenha gostado, eu achei ótima a tua conversa, a nossa entrevista aqui, adorei, espero te encontrar aí um dia, quem sabe pessoalmente. Sim, a gente é de São Paulo, é óbvio, né? Então. Mas quando você estiver em São Paulo, a gente combina um café, enfim, vamos ficar conversando mais aí. Obrigada, a gente fala mais de lentes daí. Vamos falando. Então tá, gente. Obrigada a todo mundo que está assistindo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.